Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo passando aqui alguns conselhos e dicas práticas para quem está começando a ler a Bíblia. Você que nunca leu nem o Antigo, nem o Novo Testamento, eu quero passar aqui alguns conselhos que eu creio que podem te ajudar. Bom, o primeiro conselho que eu te passo é que você comece a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. Você deixa o Antigo Testamento por enquanto de lado e comece a ler o Novo Testamento. Até porque eu creio que a maioria de vocês que vão me ouvir são cristãos, pessoas que seguem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, subentendemos que nós todos aqui somos discípulos de Cristo. Ou seja, a história de Jesus é contada dos evangelhos para frente, do Novo Testamento para frente. Então, nada melhor do que nós conhecermos e iniciarmos o nosso contato com as Escrituras a partir de Jesus, que é o nosso Senhor. Então, você pode começar lendo na sequência. O primeiro livro é Mateus, depois você lê Marcos, Lucas e João. E eu aconselho que você faça essa primeira leitura sem se preocupar em compreender cada detalhe dos textos, apenas para você se familiarizar. Então você pode até fazer uma leitura um pouco mais rápida, apenas para que você vá tendo contato com os evangelhos, para que depois de você terminar a leitura, a primeira vez que você terminar de ler os 4 livros, eu te aconselho você retornar no primeiro livro, que é Mateus, e ler novamente os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, agora você vai fazer uma segunda leitura dos evangelhos de maneira um pouco mais detalhada, com mais calma, meditando nos textos. Então você faz uma primeira leitura um pouquinho mais acelerada, para você apenas ter o contato e ir se familiarizando com os evangelhos, e agora você retorna fazendo uma leitura um pouco mais detalhada, meditando, fazendo talvez algumas anotações, algumas pesquisas, mas também eu falo para você não se preocupar em querer compreender todos os versículos, todos os detalhes, porque ninguém tem essa capacidade de compreender tudo completamente, sem ficar nenhum texto ali com interpretações que às vezes variam, dependendo de denominações e dependendo dos movimentos ou das linhas que as igrejas aderem. Então não se preocupe em compreender tudo. Agora, se preocupe em compreender o espírito do Evangelho. Então, para você entender o espírito do Evangelho, a mensagem principal do Evangelho, a mensagem, a palavra Evangelho significa boas novas, uma boa notícia. Então se preocupe em compreender qual era essa boa notícia. E não há nenhuma outra pessoa melhor do que Jesus Cristo para nos revelar o espírito do Evangelho. As boas novas que Deus, através de Jesus, veio revelar à terra. Então, quando você for ler pela segunda vez os Evangelhos, se atente, pare, medite, pesquise muito nas palavras de Jesus, de como Jesus se comportava diante da sociedade, diante das pessoas, como Jesus tratava o ser humano, como Jesus tratava os religiosos, como Jesus era, como Jesus tratava os seus discípulos, as mulheres, como era as atitudes de Jesus. Então medite nisso, porque se você se encher do espírito do Evangelho, do caráter de Cristo, de como ele era, porque tudo que nós sabemos de Cristo, tudo que nós temos de informações de Jesus Cristo estão no Evangelho. Então ele é o Verbo que se encarnou, é Deus em forma de homem na terra. Ou seja, em outras palavras, é Deus. Paulo, escrevendo
em suas cartas, vai dizer que Jesus Cristo ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Então, não há maneira melhor de nós conhecermos a Deus, compreendermos o caráter de Deus, os atributos de Deus, se não for através de Cristo. Não há maneira, forma melhor que não seja por Cristo. Então, gaste o seu tempo, gaste a sua energia, os seus neurônios, todo o seu conhecimento em compreender. A Bíblia diz que em Cristo Jesus todos os tesouros estão escondidos. Então ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro que está aqui na terra para que a gente possa encontrá-lo, conhecê-lo. Então permita que Jesus Cristo cresça em teu coração. Então leia, se você precisar ler uma terceira, leia quarta vez, leia até o Espírito do Evangelho entrar no teu coração. Quando isso acontecer, aí você vai estar apto, pronto para ler qualquer coisa que existe no mundo. Qualquer livro, para você ler depois o Antigo Testamento e ler também a sequência do Novo Testamento. Para você ler outros livros seculares, para você ler as pessoas, para você ler ideologias. Por quê? Porque agora o Deus que se tornou carne habita no teu coração e todo conhecimento está em ti, todo tesouro está em ti. E como nós, eu já falei, somos seguidores de Jesus, como nós somos discípulos de Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo para vivermos aqui na terra, então agora a gente pode avaliar, olhar, analisar e tomar as nossas atitudes e decisões pautadas naquilo que a gente aprendeu de Cristo. Então por isso que é importante você iniciar a tua leitura nos Evangelhos. Bom, depois disso, você pode continuar lendo o Novo Testamento. Aí você na mesma sequência, vai lendo o livro de Atos, depois você lê o livro de Romanos, as cartas de Paulo, as outras epístolas, até terminar de ler o livro de João, Apocalipse. Então, você vai lendo, porém, você já está cheio do Evangelho. Então, você vai conseguir compreender as cartas, porque o que Paulo mais tratou em suas cartas foi do Evangelho. Foi o espírito do Evangelho. Então, vai ser mais fácil de você compreender quando você já está com o Evangelho habitando ali no teu coração e você já está compreendendo o espírito do Evangelho. Como eu falei, obviamente, você não vai conseguir compreender tudo detalhadamente que está ali nos Evangelhos, vai ter texto que você vai ter dúvida, então você pode, de repente, pesquisar, conversar com alguém que você tenha confiança, o teu pastor, um amigo, um irmão na fé, que tenha conhecimento, um pouco de mais maturidade do que você, para ir também caminhando contigo, te auxiliando e te ajudando nessa caminhada. Bom, depois que você terminar de ler o Novo Testamento, aí você pode escolher ler o Antigo Testamento. Eu falo para ti que não é assim uma necessidade tão grande de você ler o Antigo Testamento, caso você não tenha o desejo de ser um pregador do Evangelho, de ser um pastor, um padre, um missionário, enfim, se você não tem essa ambição, esse desejo no teu coração de liderar um grupo caseiro, de liderar um grupo na igreja, uma escola dominical, eu até te aconselho, obviamente isso aqui que eu estou falando são apenas conselhos, não é regra, de repente você até mesmo não ler o Antigo Testamento. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela só foi juntada, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a partir do século XVI, quando inventaram a imprensa. Antes disso, nós tínhamos livros separados. Até a palavra Bíblia, no seu original, significa uma coletânea de livros. Ou seja, eram 66 livros. Não era um livro só.
Então nós tínhamos as escrituras, os livros judaicos, que é o Antigo Testamento, que era a escritura dos judeus, e nós temos o Novo Testamento, que são escrituras dos cristãos. Então nós aqui somos cristãos. Nós temos os nossos livros e os judeus têm os livros deles. Quando inventam a imprensa, no século XVI, Gutenberg inventou a imprensa, foi aonde facilitou para que pudesse então unir todos esses livros e criar, né, essa coleção de livros num livro só, que acabou ficando conhecido como a Bíblia Sagrada. Mas, volto a dizer, nós somos cristãos. E por que eu falo isso? Porque quando você vai ler o Antigo Testamento, e se você não tiver maturidade para ler o Antigo Testamento, você pode criar muita confusão doutrinária e até mesmo confusão na sua mente. Porque se nós não lermos o Antigo Testamento de uma maneira correta, a gente pode trazer muitos textos que hoje não são mais aplicáveis para nós cristãos, no nosso mundo moderno ou na nossa sociedade ocidental, pegando textos do Antigo Testamento e aplicando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele estava sob a lei de Moisés. Então, boa parte do Antigo Testamento ele vai tratar da lei mosaica, que no Evangelho, Paulo vai dizer que vai ser substituída pela nova lei em Cristo Jesus. A lei do Evangelho, a lei da graça, o sangue que foi derramado de Cristo criou uma nova aliança. Então eles tinham uma aliança mosaica, porém nós vivemos numa nova aliança. Então é muito importante nós compreendermos isso. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento, na lei mosaica, vai dizer que se uma pessoa é pega em adultério, ela era digna de apedrejamento. A lei de Moisés vai dizer também que se um filho era rebelde e não obedecia aos seus pais, ele também era digno de ser apedrejado. Então nós não podemos pegar um texto do Antigo Testamento e tentar aplicar para os dias de hoje. E assim, muitos outros textos. Porque quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver 3 tipos de leis de Deus, que era a lei civil, a lei moral e as leis cerimoniais. A lei civil tratava da civilização judaica, daquele povo no Oriente, na Palestina, daquele povo israelita. E até hoje, muitas dessas leis ainda são válidas para eles, mas não são válidas para nós, que somos cristãos aqui no mundo ocidental e que estamos sob outras leis civis. As leis cerimoniais também não valem mais para nós. Porém, a lei moral de Deus, essa lei sim, a lei eterna, a lei, que trata dos atributos, do caráter de Deus, essas leis que continham no Antigo Testamento são válidas hoje e serão válidas para todo sempre. Então, é muito importante nós conhecermos. Boa parte também do Antigo Testamento trata da história de Israel. Então, é história. Não tem muito o que nós extrairmos de lá para aplicarmos nos nossos dias. O que tem lá é história real, história importante. Tem muitos conselhos que a gente pode extrair, por exemplo, dos provérbios, dos salmos. Então, o Antigo Testamento ele é inspirado por Deus. Ele é muito importante, mas eu volto a dizer, se você não tem esse chamado de ser um pregador, não vejo uma necessidade. E para ir para a parte final, eu falo que não vejo essa necessidade porque se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber em alguns textos e passagens que a maneira que Deus tratava era diferente. E isso pode gerar conflitos na sua mente. Então você vai encontrar textos onde Deus permite que o povo de Israel invadisse outros povos e matassem, destruísse a cidade, matassem crianças. Então você vai perceber textos, e isso não seria apenas um conflito seu, mas muitos tiveram esses conflitos,
Porque quando eles liam o Antigo Testamento e depois chegavam no Novo Testamento, eles parecia que eram dois deuses diferentes, um do Antigo e um do Novo. Porém, a Bíblia diz que Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas é muito importante você conhecer muito da cultura, do progresso humano, das civilizações, que vai saindo da Idade das Pedras, depois na Idade Média, né, e todo aquele desenvolvimento das civilizações. Então, se você não compreender isso, você vai criar muitos conflitos. Agora, se você deseja ser um pregador, se você quer, né, pregar o evangelho, cuidar de grupos e tudo mais, aí eu te aconselho, obviamente, que você leia também o Antigo Testamento, e você pode fazer a leitura começando pelo livro de Gênesis, que é o primeiro livro, e continuar lendo na sequência. Você vai, né, então, fazer essa leitura e vai perceber a grandeza, né, e a preciosidade que também é o Antigo Testamento. Há muitos textos ali maravilhosos. O Antigo Testamento vai começar a fazer sentido para você, porque você já conhece o Novo Testamento. A carta aos Hebreus diz que o Antigo era a sombra do Novo, né? Então, como você começou lendo o Novo, agora, ao você voltar a ler o Antigo, você já vai começar a ter uma compreensão muito maior do Antigo, né? Porque o Novo já te foi revelado. Se você começasse lendo pelo Antigo, você, né, ia criar um primeiro conceito na sua mente, e quando você chegasse no Novo, ia gerar muito conflitos, porque parecia que o Deus mudou totalmente, de uma página para outra é outro Deus, agora é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, um Deus que diz que se te der um tapa na sua face, você deve dar o outro lado, e um Deus que até então mandava, né, até mesmo matar crianças e talvez pessoas inocentes. Mas é muito importante, volto a dizer, né, que você compreenda não somente aquilo que está escrito ali nos textos, mas que você comece também a estudar, já que você quer ler o Antigo Testamento, estudar um pouco mais, se aprofundando nas questões históricas, nos contextos, né, ali da cultura oriental, lendo, né, o contexto da época, do momento, dentro da lei de Moisés, aquilo que pré-anunciava Cristo. Então você precisa ter um conhecimento aí mais aprofundado no Antigo, porque o Antigo Testamento ele é muito mais difícil de compreender e ele é muito mais místico, com simbologias, sinais e, né, rituais, e o Novo Testamento ele é muito mais simples, porque Paulo vai dizer que o Evangelho ele é algo muito simples, era até um dos conselhos que ele dava à igreja de Corinto, onde ele vai dizer para que eles não saíssem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Jesus, quando é indagado qual era o grande mandamento da lei, a lei de Moisés tinha mais de 600 leis, e Jesus ele vai resumir toda a lei em apenas 2 leis, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então a simplicidade que há no Novo Testamento e no Evangelho acaba desfazendo de muitas coisas do Antigo, e é muito importante você entender que o Antigo está num processo de desenvolvimento para revelar o Cristo. Então aqueles homens, por maiores e grandiosos que eles tenham sido, como Abraão, Moisés, Davi, Sansão, enfim, eles não tinham uma revelação completa, porque Cristo, Deus encarnado, ainda não havia vindo à Terra. Então eles não tinham um parâmetro, um modelo como nós hoje, mesmo não sendo nem 2, 3, 4% do que foi esses grandes homens de Deus, mas nós temos Cristo revelado, Deus revelado, o mistério que esteve oculto por muitos séculos. Agora a gente pode olhar para trás, olhar para Cristo e ver e analisar a nossa vida, refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes, e moldar e criar a nossa vida pautado naquilo que foi revelado, que é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus em Cristo Jesus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Então, eu deixo esse conselho para você, que você leia os Evangelhos, medite neles, consuma os Evangelhos até que ele crie raízes no teu coração,
que você esteja cheio do Espírito do Evangelho, e aí então você continua lendo o Novo Testamento, e depois, se for da tua vontade, você volta e lê o Antigo Testamento, e você vai, né, estar aí sendo completo da palavra de Deus. O Antigo Testamento, como falei, era a sombra do Novo, e o Novo, obviamente, quando ele foi, né, nos entregue, revelado pelos apóstolos, a gente começa também a compreender tudo aquilo que os profetas e a lei dizia a respeito de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, e eu espero que você possa aí trilhar um grande caminho no teu conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.